começa essa edição com um destaque internacional, acompanhando o que está acontecendo na Colômbia depois do terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o país. Subiu para 132 o número de mortos. Centenas de pessoas ficaram feridas. Pelo menos 85 mortes foram registradas apenas em Cali. As operações de resgate continuam para tentar localizar os desaparecidos. 5 cidades do país estão em alerta vermelho. Quase 90 prédios desabaram e 7 aeroportos suspenderam as operações. O presidente colombiano, recém-impossado, Abelardo de la Espriella, ele visitou as áreas afetadas para supervisionar a resposta à emergência. Vários países anunciaram envio de ajuda humanitária. Os Estados Unidos disseram que estão destinando 15 milhões e meio de dólares para abrigo, alimentação, proteção e também para avaliações de danos causados pelo terremoto. A área atingida pelo tremor já tinha sido palco de um outro terremoto em 1999, que matou 1.200 pessoas. E as imagens que acompanhamos são registros do momento em que esse tremor aconteceu. Muitos escombros nesse momento que são vasculhados pelas autoridades na tentativa de localizar possíveis sobreviventes. É uma operação que também demanda outros países e já, infelizmente, com essa atualização de mortos. 132 vítimas dessa tragédia. Repito que há centenas de desaparecidos e as buscas por lá continuam. Prédios que vieram abaixo e a própria população, nesse momento, desesperada, em busca ali também de sobreviventes, vasculhando os escombros. É a situação que a gente está acompanhando na Colômbia. Como eu citava, muitos países enviando ajuda humanitária e o Brasil também se colocando à disposição. Daqui a pouquinho o Pedro Moreira, lá em Brasília, vai trazer mais informações para a gente. Antes, trazemos o depoimento de um morador da cidade de Cali. Ele que conta como foi o momento em que o terremoto atingiu a cidade. Vamos conferir. Eu estava aí no comedor, estava com minha esposa e meu filho. Uma senhora que nos estava aí acompanhando. Empezó, pues yo siempre he sido calma y dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada, creo que llegamos al límite ya de resistencia. O que temos aqui conferindo nessa cobertura, justamente esses relatos de desespero, inclusive, da população no momento em que esse terremoto aconteceu. Pedro Moreira está lá em Brasília para trazer mais informações para a gente sobre o que o Brasil, nesse momento, já coloca à disposição das autoridades colombianas diante dessa tragédia. Pedro, como falávamos, o presidente do país, Abelardo de la Espriella, tomou posse na sexta-feira. Então, ele está lidando com essa tragédia poucos dias após tomar posse. O que temos já de manifestação do Palácio do Planalto, do Itamaraty, nesse momento? Bom dia mais uma vez. Olá, Carol, ótimo dia para você também, ótimo começo de terça-feira para quem está com a gente. Olha, por enquanto, da parte do governo brasileiro, apenas a oferta de ajuda. O Palácio do Planalto ainda não divulgou detalhes, dessas conversas que mantém com as autoridades colombianas para a gente saber se efetivamente algum tipo de ajuda vai ser enviado ao país vizinho. A manifestação oficial do governo veio por meio de uma nota do Ministério das Relações Exteriores, que foi divulgada no início da tarde de ontem. O Itamaraty informa que o Brasil acompanha com profundo pesar as perdas humanas e materiais causadas pelo terremoto que atingiu o território colombiano nesse dia 10 de agosto. O Brasil manifestou solidariedade ao governo e ao povo colombiano, fez votos de plena recuperação aos feridos e acompanha com atenção os esforços de busca e de assistência às populações afetadas e manifesta a sua disposição de colaborar na medida de suas capacidades com as autoridades colombianas nas ações de resposta à emergência. Essa mesma nota informa até aquele momento que não havia o registro de nenhum brasileiro entre as vítimas, entre feridos ou mortos, e o Brasil também, por meio dos seus postos consulares na Colômbia,
colocou à disposição da comunidade brasileira por lá os telefones, né, os números de telefones dos plantões consulares para que os brasileiros possam acionar o governo brasileiro em caso de necessidade. O presidente Lula, Carol, também fez uma postagem ontem no X falando do terremoto na Colômbia. Diz que recebeu com preocupação a notícia com o epicentro, né, do terremoto, com epicentro no departamento de Chocó, e em nome do povo brasileiro manifestou solidariedade ao povo colombiano, especialmente às famílias das vítimas e a todos os afetados pelos tremores. Aí o presidente Lula também afirmou nessa postagem dele que o Brasil permanece à disposição da Colômbia para prestar o apoio necessário. Na agenda oficial do presidente Lula hoje, Carol, há uma reunião com o ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores, essa reunião marcada para as 9 da manhã no Palácio da Alvorada. Certamente eles devem tratar, né, entre os assuntos aí dessa nova crise aqui na região, desse grande tremor que acometeu a Colômbia. Vamos lembrar que quando a Venezuela foi atingida por aqueles 2 terremotos na sequência, né, no dia 24 de junho, o Brasil enviou voos humanitários com equipamentos, suprimentos e também brigadistas, né, integrantes de corpos de bombeiros militares de 3 estados foram para a Venezuela e atuaram lá nas operações de busca e resgate. O Brasil também tinha enviado para a Venezuela equipamentos para montar um hospital de campanha, né? E as equipes brasileiras permaneceram por lá por pelo menos uma semana. O entendimento das autoridades brasileiras é que a Colômbia é um país atualmente mais estruturado, né? Com as instituições em melhor funcionamento do que a Venezuela naquela ocasião daquele grande tremor por lá. Por isso, essas conversas, né, para se decidir de que forma o Brasil pode ajudar, qual a ajuda especificamente que vai ser enviada. Carol. É claro que a gente vai acompanhar os passos do governo brasileiro diante dessa tragédia na Colômbia, também ações do próprio governo colombiano. O Pedro Moreira volta ainda hoje para conversar mais conosco, trazendo outros destaques também lá de Brasília. Até já, Pedro. E é claro que seguimos ainda hoje nessa cobertura sobre o que está acontecendo lá na Colômbia, colhendo aqui depoimentos, inclusive conversando com brasileiros que vivenciam essa tragédia por lá.